Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Vamos ouvir as palavras de Deus que revelam a mim e a você quem é Deus e o seu coração. Quando olhamos para Jesus Cristo, ele diz: vocês veem a mim, estão vendo o Pai. Vocês veem a mim, estão vendo o Pai. Glória a Deus pela nossa vida, pela salvação, pelo posicionamento de Jesus Cristo. E que nós possamos seguir o seu exemplo. Que o mundo possa conhecer a Deus, a Jesus Cristo, a esses filhos gerados do Espírito Santo e do seu poder, através de mim e de você. Que Jesus possa ser visto nas nossas vidas. Que Jesus Cristo possa ser visto nas nossas vidas. Quero convidar você para nós louvarmos ao Senhor em agradecimento pela vida de Jesus, por tudo que Jesus suportou por mim e por você. Deus quer que eu e você o louve. E nós iremos louvar os hinos da harpa cristã. Glória a Deus pela tua vida. Reconhecemos que somos fracos e que sem Ele nada podemos fazer. Reconhecemos que temos errado, mas por causa dele podemos ser perdoados, nos diz o Senhor. Voltem para mim, diz o Senhor. Arrependam-se, tenham uma mudança na mente e passem a seguir o exemplo do irmão de vocês, Jesus Cristo. Ele deixou o exemplo. Ele deixou. Eu não sei o que você precisa deixar. Eu não sei o que você está apegado. Mas imagina Jesus apagado a tudo que é dele. Tudo que é dele. Mas ele se dispôs. Ele aceitou o plano de seu Pai. E se nós já temos essa consciência que esse mundo será destruído, que nada nesse mundo se compara ao que Deus tem guardado para nós, por que será que está sendo tão difícil renunciar? Por causa do apego da alma, por causa da afeição da alma, mas uma alma afeiçoada, apegada e amando incondicionalmente a Deus, esta coloca-se em submissão à sua vontade, ao seu desejo e ao seu querer. À vontade de Deus, ao desejo de Deus, ao plano de Deus. Esta alma, ela se coloca em submissão às suas palavras e não passa mais a viver para si mesmo, mas viver para glorificar o nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja conhecido, para que os propósitos de Deus e os seus planos sejam realizados enquanto ainda estamos neste mundo, porque aqui não é a nossa casa, nos diz o Senhor. Lembrem-se disso. Mas vamos louvar a Jesus. O primeiro hino que nós iremos louvar é o 442. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei, lembrem a sua consciência, o bom Jesus. E viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei.
toda dor, por Deus livre serei. Lembra do que falamos ontem? A dor é neste mundo, as aflições é neste mundo. Na vinda do Senhor, irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Irei eu receber repouso e prazer. Pegue a sua harpa, pare esse vídeo e vamos juntos louvar ao Senhor. Trazer para nossa consciência as suas palavras. Vá lá, pare o vídeo, pegue a sua harpa, passa esse momento louvando, adorando e lembrando a sua consciência. Breve ele virá, breve essa dor cessará. Breve, 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 não está longe, diz o Senhor. Disse o meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Louve, louve, breve verei o bom Jesus. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e imagine você lá. Imagine agora você na presença, diante da presença, curvada a sua cabeça diante da presença. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre seremos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus Cristo. O próximo hino é o 310. Deixa eu abrir aqui. 310. Pegue a sua harpa, passe esse momento louvando ao Senhor. Vamos louvar junto, adore. Aleluia. Você lembra de Daniel? Dá um tempo para você pegar a sua harpa, se ainda não se convenceu mentalmente. Porque eu não estou falando de mim mesma. É o Espírito Santo falando e você se convence. Vou ali pegar a minha harpa e vou louvar a Jesus Cristo. Você vai lá e age, porque o Espírito Santo está te dando uma direção. Nós não precisamos que a Babilônia invada para que a igreja de Cristo ela venha a acordar. Nós não precisamos de uma desgraça para que a gente venha a refletir e pensar nos erros, mas o que Deus quer é falar, e Ele quer que o seu povo ouça, mas que não rejeite na sua mente, mas que decidam mudar os hábitos, a maneira de viver, se convertam, se convençam e mudem, diz o Senhor. Aleluia! Eu tenho filhos. Você acha que eu quero que eles me ouçam? Claro que sim. Só em falar, eu sempre digo, quando mamãe falar, obedeça. Não espere mamãe colocar você de castigo. Obedeça mesmo sem gostar. Mesmo sem a carne ficar satisfeita. Que carne? A carne quer fazer tudo que é pra ela, é egoísta.
A palavra de Deus nos diz: o coração é enganoso. Esse cérebro, ele tá te enganando. É por isso que há em nós o Espírito Santo de Deus. E Jesus falou: Ele guiará vocês. Ele vai falar para vocês, vai lembrar a vocês as minhas palavras, disse Jesus. Ele não fala de si mesmo, mas aquilo que o nosso Pai quer falar. Jesus falava de si mesmo, falava o que o Pai queria que ele falasse e que ele fizesse. E nós precisamos entender, nós que já entregamos a vida para Jesus Cristo, quão grande e é importante as almas para Deus. Importante, e por isso ele entregou a vida do seu filho. Eu e você não estaria aqui se não fosse a bondade, a misericórdia, a decisão que Deus tomou. Porque estávamos condenados. Mas o Cordeiro, desde o início, antes de todas as coisas, ele já existia. Glória a Deus pelo seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia! Ele suportou tudo aquilo que era meu e seu. Aleluia! E merece ser louvado, glorificado, exaltado. Vamos nos 310. Bom domingo para vocês, aleluia. Sim, Daniel, quando a Babilônia invadiu e ele foi levado cativo, ainda jovem, aleluia, glória a Deus. Ele, quando soube do decreto, ele foi para sua casa. É lá que ele orava, mesmo exilado, mesmo preso. Então, ele continuou adorando ao Senhor. Imagina se hoje nós perdêssemos os templos e não pudesse mais ir ao templo. Você pode estar no hospital sem poder ir para o templo. Então olhe para o céu se tiver janela aí nesse hospital. E lembra as palavras do teu Pai. Lembra que Ele vai nos tirar dessa dor. Lembra que sobre nós há uma promessa. E o louve nesse hospital. E o louve, eu não sei qual é a prisão, eu não sei qual é o poço que você está, mas não nos impede de orar, não nos impede de louvar, não impede a nossa alma, aleluia, de glorificar a Deus, guiada pelo Espírito Santo, em espírito e em verdade. Não é uma obra da carne, não é uma religiosidade, é um interior quebrantado, é um interior que reconhece que Deus nos ama e que Ele não merece que eu e você venhamos a pecar, incitar a sua ira ou magoar o seu coração. É por isso a nossa oração, Pai, para que Tu nos ajude, nos livre do engano da serpente, da sedução da serpente. Livra-nos do maligno em nome de Jesus. Cumpra-se as palavras que Jesus orou antes de ir para Ti, aonde Ele orou por nós, aonde Ele disse: protege-os do maligno, protege-os daquilo que é mal, ruim, desagradável. Protege ele dos perigos que existem nesse mundo, a fé deles, aleluia. Cumpra-se as tuas palavras, a palavra que o teu filho orou sobre a nossa vida, e livra-nos, esses seres humanos tão vulneráveis, esses seres humanos tão imperfeitos, mas que tu decidiu amar, que tu não desistiu, mas antes entregou a vida do teu filho para nos salvar. Então não desiste de nós, mas mostra-nos o nosso erro, mostra-nos o nosso pecado, mostra o caminho errado e nos faz andar em retidão e não nos deixa cair em tentação, e livra-nos do laço do passarinheiro, porque em Ti temos confiado na nossa mente. Tu és a nossa confiança, Tu és o nosso refúgio, e em Ti temos nos escondido. Cumpra-se em nós as Tuas palavras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha
ti. Protege-nos, protege-nos. Nós precisamos de ti. Protege a ovelha que se perdeu. Pega a ovelha que se perdeu, porque tu és o bom pastor. Tu não és igual a nós, seres humanos, que abandonamos pessoas, que deixamos pessoa aí. Mas tu és aquele que é responsável por tudo que o Pai te entregou. Aleluia! E quando eu falo essa palavra, pode uma mãe abandonar um filho? Como é que Deus te entrega algo, um casamento, uma família, uma saúde, e algo se perdeu e nós simplesmente desistimos, deixamos ir e não vamos buscar e não clamamos no nome de Jesus Cristo? Quando eu oro aqui no nome de Jesus, não é confiando em mim, não é para mim que Deus está olhando, é para o nome de Jesus. É por causa dele. Então a minha fé está nas vestes que o Pai deu para ele, no nome que o Pai deu para ele. É por isso que eu oro no nome de Jesus. E no nome de Jesus o Pai atende. O nome do seu filho. Oh, essa aliança. Se nós soubermos dessa aliança, porque Deus lembrou de Abraão e salvou Ló. Então eu agradeço a Deus a família que eu nasci, porque embora pessoas da minha família não tenham entregue a vida para Cristo ainda, elas irão ser salvas, porque eu creio em Jesus Cristo. E a minha expectativa em Jesus Cristo salvará a vida daqueles a qual eu amo. Porque é no nome dele que eu tenho orado, é no nome dele que eu tenho pedido, é no nome dele, é nas vestes dele que o Pai deu para ele, que eu tenho tocado, e o poder que há na sua vida e tem sido liberado pelo próprio Pai. Porque eu sou humana, porém eu tenho dono, e o meu dono é Jesus. O Pai me deu para ele e ele não vai me perder. Ele não é como seres humanos que nos abandona. Ele não é como seres humanos que nos descarta. Ele não é como seres humanos egoístas. Mas ele faz a vontade do Pai. E que nós tenhamos essa consciência. É bom, né? Dizer que é filho de Deus. Acaso somos melhores do que Jesus? Acaso somos melhores? Como assim, Lília? Eu não mereço sofrer, então eu não vou ficar. Quer dizer que Jesus merecia ficar por mim e por você. Então você quer ganhar o mundo. Você quer ganhar o mundo e perder a sua alma. Não é isso que a palavra ensina. Vamos ter consciência do que diz as palavras de Deus, para ensinos demoníacos não entrar na nossa mente. E nós, como diz a palavra, lá que nós lemos em 1 Timóteo, e nós, 1 Timóteo 4:1, o Espírito Santo diz expressadamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé. Apostarão da fé. Apostarão da fé. E a nossa fé está em Jesus Cristo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, nos diz o Senhor. Porém, eu trago aqui as palavras de Deus, não é as palavras de Lília para confundir a sua mente. Eu sempre digo ao Espírito Santo, não me deixa falar os meus pensamentos, mas aquilo que tu tem gerado no meu ventre, aquilo que o Pai tem falado, para não fazer cair os meus irmãos, para não ser uma pedra de tropeço para os meus irmãos. Então, a palavra de Deus, o hino, vamos louvar, né? Agora é o 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará também. Cadê? Também rei ao poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou. Só
um minuto, porque o pai está dizendo, você não leu o versículo. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Agradecendo ao seu Deus. E... sim, vamos continuar, né? Vamos começar de novo. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a grei se elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó. Com ele ceiarei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Aleluia, glória a Deus. Consciência para onde iremos, nos diz o Senhor. Quando Jesus está no deserto, me traz agora essa palavra. O que o adversário, o diabo, nós sabemos, oferece? Este mundo, a glória deste mundo, a honra deste mundo. Este mundo que será destruído, não se engane, diz o Senhor. Eles querem dominar a consciência Ele quer dominar a consciência de vocês aqui neste mundo, para tirar da consciência de vocês o mundo o lugar a qual Deus, Ele tem
dito para mim e para você, que é o céu. É a este lugar. Lá é a nossa morada. Lá será o nosso gozo. Lá não terá dor, diz o Senhor. Tragam para consciência de vocês o lugar que eu prometi a vocês, diz o Senhor. O próximo louvor é o 396. 396. Muito além do nosso entendimento. Do nosso entendimento, daquilo que o cérebro ele pode decodificar de informação, ele pode ter de percepção, mas nós não andamos pelo nosso coração enganoso, mas por aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos falado, das palavras de Deus. Alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche os céus. Essa parte eu vou louvar mais baixo, porque se eu entoar aqui vai estourar os seus ouvidos. Então eu vou fazer uma voz mais grossa. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Porque a minha voz ela é muito fina. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Grande esse amor, o amor de nosso Pai, enche a terra, enche o céu. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogos atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus. Aleluia! Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche o céu. Grande amor, amor que abrange amor que abrange e atinge a minha. Acabei esquecendo. Glória a Deus. E o último louvor é 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão. Ó meu Senhor, dai-nos mais gratidão. Aleluia. Por tudo
a nós. Por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado nos faze, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-nos mais grato a ti, mais grato a ti. Louve esse louvor e se imagine na presença dele, curvando a sua cabeça em posição de humilhação e louvando esse louvor a ele. Se imagine na presença e dizendo para ele: mais grato a ti, mais grato a ti, faz-me mais grato a ti, faz-me, coloca em mim mais amor, derrama do teu amor em mim, nosso Pai, no nome de Jesus. Aleluia! De graça deste ao nosso coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado nos fazem, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-nos mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Que Ele nos faça mais grato a Ele. Nós não somos melhores do que Jesus. Na verdade, a palavra de Deus nos revela: o castigo que estava sobre Ele era nosso. As feridas e tudo que Ele passou era nosso. Traduzindo numa linguagem para você entender, Ele é o Filho do dono de todas as coisas. E ali se colocou nesse lugar de seres humanos por pessoas como eu e você. Porque Ele era o único capaz de morrer por mim e por você e ressuscitar. Ele aceitou o plano de Deus. Não vamos rejeitar o plano de Deus, as suas palavras na nossa mente. Deus conta comigo e com você.
Eu não nasci nessa família por acaso. Por causa da minha expectativa em Jesus Cristo, pessoas serão salvas na minha família. Por causa da minha expectativa em Jesus Cristo, estes que antes não criam em Jesus Cristo passaram a crer, mesmo sem palavras. Por causa do nosso modo de viver. E qual é o nosso modo de viver? As palavras de Deus. Lília, não sei nenhuma palavra sobre mim, mulher. Só essa já diz muita coisa. Que você deve fazer o bem ao seu marido. Se eu não me engano, é em Provérbios 31. Todos os dias e não o mal. Então, mesmo que haja uma situação em que você fique com vontade de não falar, você fala. Você fala, diz o Senhor. Você traz a paz. E isso esmaga a nossa carne e sangue, porque a alma quer falar, a alma quer responder, a alma, ela quer se engrandecer, mas bom as forjas e as ferramentas que o Pai, ele tem trazido para nos dar um novo interior, um coração quebrantado, para que a nossa alma, ela seja salva por meio de Jesus Cristo. Então essa alma às vezes fica presa em alguma circunstância, porém é para nossa salvação, porque Deus sabe da nossa capacidade de pensarmos que podemos ou que somos alguma coisa. Aquele que foi expulso não estava aqui para nós falarmos, mas como nós já sabemos aqui no Restauração da Alma, o Espírito Santo de Deus, ele é livre. Deixa eu pegar aqui o versículo. O pai, ele tinha falado, né, no vídeo anterior, e eu acabei não lendo o versículo, mas ele me lembrou aqui novamente. Lá em Apocalipse 12, o verso 7 diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, eles pelejaram, teve guerra, foram contra. E aí a gente entende um pouco de rebelião, e a rebelião, ela tá muito na revolta, aonde você luta para fazer a sua vontade, mas está em rebelião contra o próprio Deus. Porém, a nossa alma agora guiada pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia nas palavras de Deus. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aí tu acha mesmo que no céu ele travaram uma guerra. Aí não vai travar para alguém sair do Egito, para alguém mudar a mentalidade. Claro, ele não quer, porém não prevalece a vontade dele sobre a vida daqueles que nós amamos. Porque Sarai, essa palavra Deus tem trazido, Sarai, aquilo que foi tirado de você é seu. E a sua aliança e a sua expectativa neste nome que está acima trará Sarai para você. A mão poderosa do seu Deus. A mão poderosa do seu Deus. Porque você tem dono, diz o Senhor. Tu não és qualquer um. Tu és meu filho. Tu és minha filha. Pago um alto preço pela tua vida. Jesus! O que o Filho de Deus fez por mim, por você, mesmo sem merecer, de graça. Aleluia! Foi assim que o Espírito Santo foi me convencendo. Em Isaías 53, eu não tenho legalidade alguma para dizer: essa dor não mereço, ir para a prisão não mereço, ser chicoteada não mereço. Por quê? Porque quem não merecia era Jesus. Então, se ele ficou por amor a mim e a você, eu também tenho que ficar. Então, essa
obra deve ser orada e você deve olhar para o seu verdadeiro inimigo. Eu disse para o Pai, numa das situações mais difíceis da minha vida, eu disse, essa obra não é tua. O Espírito Santo me fez ver. Essa obra não é tua, tu amas a essa vida e eu oro em nome de Jesus, o teu filho, para que tu o salves, para que tu faça a tua vontade, para que tu o resgate das garras do diabo, porque essa vida é tua. Por tudo que teu filho fez na cruz, por amor a esta vida, porque esta vida sem Jesus não vai fazer a coisa certa, está com a sua consciência cauterizada, porém eu orei no nome de Jesus, para que Deus tivesse misericórdia, para que Jesus se encontrasse com este e mudasse a sua mentalidade, porque andava na incredulidade. Você entendeu agora? Você entendeu agora? Ou acaso eu estou hoje onde eu estou porque eu sou boazinha? Eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus, ele tem me ensinado, porque Deus me amou, porque Jesus foi obediente ao Pai. Então, quando eu vi as obras das trevas, eu orei. Porque eu olhei para mim e eu disse, eu estou aqui porque alguém se sacrificou por mim e eu vou orar pela salvação dessa vida. Que sem Jesus não vai fazer o que é certo. Por quê? Porque nasceu num ambiente onde teve aprendizagem errada. Estava em ambiente onde pessoas influenciavam, enganavam, seduziam a sua mente com a aprendizagem errada. Porém eu sirvo a um que com a sua mão poderosa tira aquele que você ama da casa de Faraó. Por causa da aliança que nós temos com ele, restaurada por Jesus Cristo. Então, se o próprio Deus precisa de mim, não, de nada, mas decidiu entregar o próprio filho para nos salvar. Qual é a legalidade que eu tenho, mesmo doendo, de dizer, eu não mereço isso, eu não vou ficar? Se ele mesmo perseverou em me salvar, em me amar, em me dar misericórdia, em me ensinar, teve paciência com cada evolução, tenha paciência com seus filhos, não olhe para os seus filhos com a cabeça que você tem madura hoje, mas a misericórdia que Deus tem te entregado, a bondade que Deus tem te entregado, a paciência do próprio Deus contigo. Tenha com os seus filhos. Quantos não leem a Bíblia, mas querem que os filhos tirem 10? E é uma pressão para os filhos serem alguma coisa, porque querem confiar na profissão, então, e não no Deus. Deus salvou a sua vida, Deus protegeu a sua vida, essa alma não morreu, essa alma eu e você. Então nós já temos fé, porque Deus fez em nós. Deus nos protegeu quando nossos pais não podiam. Eu ficava só com a minha irmã dentro de uma casa. Quem me protegeu? Deus. Então tenha fé para crer que Deus está protegendo os seus filhos, que eles não vão morrer, mas que o mesmo Deus que te salvou vai salvar a eles também. Quantas vezes, às vezes, você não vai para a igreja? Porque está cansado. Ou porque está doente, mas vai o filho adoecer para ir para a escola. Vai o filho dizer que não quer ir para a escola. Eu não estou dizendo que, a gente sabe, criança, né? Se eu perguntar ao meu de 4 anos, ele não quer ir nunca. E eu sempre lá enterto, vamos filhinho, não sei o quê. Mas existe um momento que a criança não dormiu bem, que às vezes ficou irritado porque está assim assolado no corpo com uma gripe. E aí diz, mamãe, não quero ir para a escola hoje. Por que você não diz, tá certo, filho, vamos descansar? Ah, Lilian vai criar na mente dele que toda vez que ele sentir uma dor, não vai. Não, irmão. Ele não vai criar isso, mas ele vai ver bondade. E ele depois vai reproduzir isso na vida das pessoas. Então, aquilo que o Pai deu para nós, vamos dar para aqueles a qual nós amamos também, certo? Porque sem Jesus, ninguém estaria aqui. Ninguém. Não tem esse que possa se gloriar
e dizer, eu sou bonzinho, eu sou bonzinha. A gente tá andando ainda. Tem coisas que a gente tá fazendo que o Espírito Santo vai dizendo, ó, chegou a hora da gente alterar isso aqui, ó. Vamos tirar essa folha seca, como diz a minha irmã. A própria palavra diz que Jesus fala da polda. E nós sabemos que também há, por exemplo, quando você nasce, bilhões de neurônios nascem com o bebê. E a maioria desses neurônios, com o tempo, vai havendo uma polda. Sabia disso? Porque senão você ia ficar louco. Imagine se a gente fosse lembrar de tudo desde que a gente tá no ventre. Então vai havendo uma polda. Aqueles neurônios, as célulazinhas que não criaram nenhum circuito neural, que não tem ligação uma com a outra assim. Eles são poldados, que estão soltos. Então hoje, eu e você não tem a mesma quantidade de neurônios, de células, de quando nós nascemos. É por isso que a ciência já explica, né? Que quando a criança nessa fase, ela tem uma predisposição melhor para a aprendizagem. Ela aprende sem muito impregnar, assim, esforço. Por quê? Por causa da predisposição que ela tem de neurônios para armazenar informações. É por isso que a ciência fala, né? O estudo fala que a partir dos 35 anos é possível ainda estudar. Porém, eu e você tem que impregnar mais esforço. Por quê? Porque a nossa predisposição de células não é a mesma de quando éramos criança. Mas tudo é possível. Nós não estamos vulneráveis à ciência ou ao conhecimento humano. Nós temos o conhecimento porque temos que ter. A mulher do fluxo do sangue, ela sabia, nessa situação não há cura. E o médico, ele tem que ser verdadeiro. Ele só não pode tomar o lugar do teu Deus. A expectativa está toda nele, na tua mente, a tua busca incessante dele. Mas ela confiou em quê? No nome de Jesus Cristo e o que esse nome faz. E foi atrás da sua cura. A expectativa dela está em que nome? Em Jesus. Ela tinha realidade, ela tinha gasto recurso, porém o reino de Jesus veio. Aqui não é um livro de historinha. Isso aqui é real. O que Jesus faz é real. Essa situação difícil é real. Porém, o nome Jesus Cristo pode mudar. É aí que você busca. É aí que você se movimenta. É aí que você o conhece. É aí que seu reino vem para destruir a obra do diabo na tua saúde, na tua vida, na tua casa. Na tua falta de entendimento e sabedoria, Jesus Cristo é tudo! Tudo! Ele tem tudo! O que você não tem para pedir a Ele? Não tem sabedoria, não entende nada, seus processos cognitivos de aprendizagem tá difícil? Peça a Jesus Cristo! Porque a Ele o Pai entregou tudo! Descubra pelos seus ouvidos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas é para entrar na sua mente. É para entrar na sua mente. Para você despertar. Lília, eu não consigo. Diga isso na oração. Eu não consigo. Eu não tô crendo. Mas eu quero crer. Eu quero crer. Eu quero, Pai, ser curada. Comece, seja sincero na oração. E o Pai me deixa compartilhar com você. Quando eu queria passar mais tempo com o Pai, mas não é, eu tenho um papel como esposa, dar atenção ao meu marido, cuidar dele, né? Fazer várias coisas que a Bíblia nos orienta como mulher, não é isso? Como esposa, como mãe. Eu lembro que eu fiz uma oração, eu disse, Pai, eu queria tanto ter mais tempo contigo, mas eu acredito que é Paulo que fala, né? Que pra gente poder, seria bom não casasse, porque aí a gente poderia se dedicar mais ao Senhor, né? Enfim, tem essa instrução lá na palavra. E ali eu falava disso pro Pai. Eu disse, eu quero passar mais tempo com você. Porém, tem a questão, né? Que eu tenho que obedecer a tua palavra, me dedicar mais ao meu esposo. Então, a primeira promoção dele, Deus ouviu a minha oração. A primeira promoção dele, nessa promoção, ele começou a viajar mais, 2, 3 vezes por mês, passar 3, 4 dias fora, não os fins de semana. Sexta, sábado e domingo ele tá em casa, a gente sai em família, a gente come em família, a gente vive muito em família, não é? Eu, ele e os nossos filhos. Mas durante a semana, ele começou a viajar
E ali eu pude ter mais tempo para passar com Deus. Você não sabe o que Deus ele pode fazer para atender um desejo que se alinha com o céu, Ana. O teu desejo de agradar a Deus, o teu desejo de passar mais tempo com Deus, o teu desejo de não se contaminar, o teu desejo de proteção, o teu desejo de agradá-lo, alinhado com o céu, e ele te ajuda, ele movimenta o físico. Então eu e meu esposo vivemos bem. E aí nessa questão ele começou mais a viajar e eu comecei a passar mais tempo. Porque quando ele viaja, eu coloco meus filhos para dormir mais cedo. E aí, né, enfim, não vou contar, né? As coisas de mim e do papai. Veja. Sim, só terminando o versículo. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ele é sedutor e ele gosta muito de dar recompensas, porém essas recompensas são camufladas. Por quê? Porque elas não te revelam as consequências. Deus revela, vou te dar isso, vou te abençoar. Mas se tu for por este caminho, vai ser essa dor, esse sofrimento que tu irás atrair. Ele não diz isso. Não é quando a mulher de Potifar tá ali atiçando, seduzindo José, ela traz para José uma recompensa. Qual é a recompensa? José não tem família, José não tem uma mulher. José sofreu muito no ambiente em que nasceu, mas ali ele podia ter o quê? Um carinho, um amor, uma atenção, um cafunézinho. Mas aquela mulher dele? Não, aquela mulher não é dele. Então aquilo não vem de Deus. Você tá entendendo? Que ele traz a recompensa, mas essa recompensa trará dor, sofrimento, desobediência às palavras de Deus. Nós ouvimos no vídeo anterior. Então o povo ouviram e obedeceram o que Saul falou. Mas quando se tratou de comer, de obedecer às palavras de Deus, foram totalmente desobedientes. Comeram a carne com sangue mesmo. Então eles obedeceram um juramento que Saul levantou, mas desobedeceram às palavras de Deus. E quanto me dizia o Senhor, que tem obedecido a profissionais, seguido o que eles fazem e em consequência disso, tem desobedecido às palavras de Deus. Tem desobedecido, porque esta é a palavra, as palavras de Deus. Tem seguido as orientações de profissionais e desobedecido às palavras de Deus. Porém, o Espírito Santo me traz aqui com as palavras de Deus, para que eu e você venhamos destruir esse conhecimento contrário às palavras de Deus e levá-lo cativo a Jesus Cristo, nos diz o Senhor. Vamos ler junto, tá? O capítulo inteiro. Leia junto comigo. Porque assim o Pai quer que nós lemos o capítulo inteiro. Deixa eu só abrir aqui que saiu da página. Que é João, capítulo 13. Você tá com a sua Bíblia para me acompanhar? Eu vou beber água. Se você não tiver, pegue a sua Bíblia. Teve uma ministração que eu coloquei alguns irmãos para que você aumente a consciência das palavras de Deus. Eu não falo aqui dos meus hábitos. Por quê? Porque de repente o meu hábito não é um problema para mim. Mas se eu te disser, isso na sua vida será uma pedra de tropeço. Isso fará você cair. Então por isso que eu não te digo os meus hábitos. Eu te digo, aumente a consciência das palavras, porque é isso que o Espírito Santo me mandou dizer. Então, não substitui aqui o Restauração da Alma, você passar tempo com Lilian. Não.
Você tem que passar o seu tempo com Deus. Mas ao invés de assistir ou de visualizar algo que não edifica a tua mente, não constrói, não levanta, então vamos ouvir as palavras de Deus, daqueles que o próprio Deus tem levantado para trazer as suas palavras. Para trazer as suas palavras, nos diz o Senhor. Então, por isso que eu indiquei alguns irmãos, se você já ouve, porque eu vejo na vida deles. Então, ao invés de eu assistir besteira, irmão, eu vou ouvir eles falar a palavra. E aí a minha mente tá dominada pela palavra, tá consciente da palavra. E também não te falo os cursos que eu fiz, porque aqui não é para você pegar a expectativa e já ir amanhã fazer o curso, não. Se você tiver que fazer algum curso, algo assim específico de áreas, não é uma faculdade, uma graduação, o próprio Espírito Santo vai te guiar. Aqui você tem que ser guiado pelas palavras de Deus. Quem salvou a minha vida foi as palavras de Deus. Não é o conhecimento da ferramenta que Ele me deu. Não. É as suas palavras. Embora Deus mande Jeremias comprar o cinto e use o cinto para falar com Jeremias, então Deus ele fala comigo sobre a ferramenta, não é? Para trazer uma clareza, enfim, para algumas coisas, mas ali Deus ele quer trazer as suas palavras, porque é as suas palavras que é viva, é as suas palavras que é viva, nos diz o Senhor. Eu bebo muita água, eu já tenho esse hábito já. Não é? Se é necessário a gente beber água pro físico, imagina espiritual. Tá? Então vamos começar a ler João, capítulo 13, como nós falamos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, não é do mundo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele ama você. O Pai entregou você e eu a Jesus. E ele não tem desistido de nós. Estava sendo servido o jantar. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Induzido na sua mente a trair Jesus. Olha o que tem no ventre de Judas. Trair Jesus. É isso que está no seu ventre. No seu ventre não está as palavras de Deus. As suas palavras não estão no seu interior. Ele não está limpo. O próprio Jesus vai dizer. Então, nós ficamos mais suscetíveis a serem induzidos pelos pensamentos do adversário, pelos seus planos, pelos seus propósitos, que é contrário ao conhecimento das palavras de Deus, quando nós não temos em nós as palavras de Jesus Cristo. Então, Judas está na mesa, Judas está vendo milagre, Judas está caminhando junto, mas o que Judas não tem dentro dele é as palavras de Jesus. Mas a sua mente estava sendo induzida a traí-lo. Veja. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso,
derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Mesmo o diabo querendo induzir a mente, de Judas, Jesus não deixou de fazer o que ele tinha que fazer, de obedecer às palavras de Deus, de servir os seus discípulos. E quando o Pai lia comigo esta palavra, que já faz alguns dias, ele falava, o outro fala das decisões que o outro vai escolher fazer, mas isso não me dá a legalidade, não me dá a autorização de não cumprir as palavras de Deus, de não servir a quem eu tenho que servir. E como clareza dessa palavra, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou filha. Então eu tenho que obedecer a essas palavras que estão sobre a minha vida. Eu tenho que servir sim ao meu marido. E existe uma palavra sobre o meu marido. Para amar, não é, a sua esposa como Jesus amou a igreja. Mas se ele não obedecer, isso me autoriza a desobedecer? Não. Então, eu não posso deixar de servir como mãe, porque o meu filho, ele não está obedecendo às palavras de Deus. Eu não posso deixar de amá-lo. Eu não posso deixar de ter a responsabilidade como mãe, porque de repente ele está na sua mente rebelde. Então isso não nos autoriza a deixar de servirmos como aquilo, as palavras que está sobre nós, como mãe, como filha de Deus, como esposa, como serva, como irmã na igreja, como ovelha. Você está entendendo o que Deus ele tem falado e está falando comigo e com você? Então, por mais que, um exemplo, meu esposo faça algo que eu não goste, eu devo fazer o mal a ele? Não, porque a palavra de Deus diz para eu fazer bem a ele todos os dias da sua vida. Fala do cuidado que nós devemos ter com a casa, com o marido. Se eu não me engano, é lá em Pedro. Quando eu estudei essas palavras já faz um pouquinho de tempo. Mas eu tô com a Bíblia aqui, o Espírito Santo, ele tá trazendo essas palavras. Então vamos só dar uma olhada, tá bom? Nas palavras que Deus, ele tá trazendo pra mim e pra você. Porque eu não deixei aberto porque ele não tinha falado que traria essas palavras. Porém, como nós sabemos, o Espírito Santo, ele é livre para falar. Até porque o templo é dele. Esse corpo foi me dado. Lá em Provérbios 31, 11. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Não sabe nenhum versículo sobre mulher? Pronto, aqui tem um. Entendeu? E o homem tem que procurar os versículos que tá sobre a sua vida, viu? Pra você não tá desobedecendo, porque sua mulher ainda tá com a mente rebelde, querendo fazer o que quer. Não legaliza o homem. Entendeu? Entendeu? É individual. Eu não tô encontrando. Mas depois que eu encontrar, a gente fala aqui numa restauração da alma. Certo? Mas você pode colocar lá no Google palavras que falam sobre mulher e o Google vai te dar um monte de versículo que quando eu tava buscando, entender um pouco sobre mulher, eu fui procurar os versículos que falavam especificamente sobre mulher. Então, continuando aqui, o que Jesus está falando pra gente. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Ele pergunta a Jesus. Respondeu Jesus, você não compreende agora
o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Mais tarde, porém. Então tem coisas que Jesus está fazendo na nossa vida, foi exatamente o que ele falou, que nós não entendemos. Que nós não entendemos. Mas ele está dizendo, mais tarde você vai entender. Mais tarde você vai compreender. E muitas vezes, foi algo que ele falou para mim, a gente não tem entendimento sobre tudo. E a gente quer ter. Porém, Jesus, ele não nos revela. Há o tempo para algumas coisas serem reveladas, nos diz o Senhor. Então respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro. O Espírito Santo está trazendo aqui mais ou menos como é o versículo, que fala assim, para as mulheres não se dá, né? É como se fosse assim, para não se dar a fofoca, mas as mais velhas ensinarem as mais novas, deixa eu ver. Sim, está lá em Tito 2 que fala, mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. As mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus, nos diz as suas palavras. Então, continuando, disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Então Judas, ele não estava limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Mas ele não deixou de servir, de cumprir a palavra, de lavar os pés de Judas, mesmo estando consciente de que ele estava sendo, na sua mente, induzido a trair Jesus. E Judas fala daquelas pessoas que eu e você nascemos, não temos o poder, tá na família, tá na convivência, é da mesa. Não é um Ismael aonde Gedalias sabe, tá vindo e a intenção é te matar. É alguém que o próprio Deus, você nasceu nesse ambiente e que ele escolheu e está com você. E Judas fala muito disso, né? De alguém que tá na mesa, na intimidade, que caminhou com você, que conhece você, conhece as suas obras,
conhece a sua maneira de viver, mesmo assim, na sua mente está sendo incitado ou incitada, induzido pelo diabo a trair você, a fazer aquilo que é mal, desagradável e que causa dor e sofrimento, nos diz o Senhor. Porque nós não temos o controle do que a outra pessoa vai pensar ou decidir nos seus pensamentos. Só ela mesmo pode controlar-se. O Senhor, ele exortou, não é? A Caim que foi matar Abel. Ele disse, cumpre a ti dominá-lo. O pecado está à porta. Então, as fontes da saída da vida, que fala lá em Provérbios 4, então ele estava decidido mentalmente com um plano. E Deus estava dizendo, domina. Mas ele não dominou. Antes, ele executou o plano. É lá em Gênesis 4. Gênesis 4. Aonde Deus fala. Lá no verso 7. 4:7. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, o pecado. O pecado deseja conquistá-lo aqui, ó. Córtex pré-frontal, aqui, ó, na saída de fontes da vida. Mas você deve dominá-lo. Dominá-lo. Porque você pratica aquilo que está internamente em você. Você decidiu fazer aqui na mente e depois executou. Não dominou. Não levou cativo a Cristo esse pensamento. Essa ideia, esse raciocínio para o mal que está te seduzindo e quer te dominar. Que está te seduzindo para realizar um plano dele. E o que é que acontece agora? Vamos continuar lendo. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Veja que posição ele se colocou. Uma posição onde ele foi ali lavar os pés do discípulo. E há coisas que o Senhor nos pede para fazer, não é? Que nos faz assim, entre aspas, nos rebaixar. Não é? É uma posição de humilhação. É em obediência às palavras de Deus. Então, se fosse por merecimento, Judas não merecia lavar os pés dele. Ele não merecia que o pão fosse partilhado com ele. Mas Jesus, não. Jesus, ele não mudou a essência de quem ele é. Ele não deixou de cumprir os serviços que ele tinha que cumprir do Pai aqui neste mundo, porque o outro está decidido e se deixando mentalmente ser seduzido pela serpente. Diz o Senhor, as pessoas se condenarão. Não é eu e você que as matará, é elas na sua maneira de pensar, de raciocinar, de decidir, que próprio escolherão o caminho da condenação, porque a salvação está disponível. É por isso que eu e você nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo, a fazer o que ele quer, a praticar o mal, e ele vai fugir. Porque você está em obediência a Deus. Ele pode lutar, pode até ele pensar que está prevalecendo, mas ele não vai ficar no ambiente, ele não vai vencer a guerra, porque Deus, ele está com você. As palavras de Deus é muito clara. Quando eu comecei a ler as palavras de Deus, não tinha ninguém aqui que pudesse me orientar. Eu lia e cria. Eu ficava dizendo pra minha alma, Deus está dizendo que está comigo. Isso que você está me deixando pensar, isso não vai acontecer. Então ninguém chegou pra mim para profetizar. Não. Eu cria no que está valendo. Deus está dizendo que está comigo, que em todas as situações está comigo. E eu escrevo num caderno as promessas que ele me fez. E aí, ele usou profetas assim, né, que eu já te indiquei aí no YouTube, confirmando as suas palavras. E aquilo que ele traz, às vezes, assim, de revelação, algo
porque não teve o entendimento ou não deu. Ele me confirma na sua palavra. Então nós temos que buscar ter um relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele quer falar com você, Ele quer anunciar você, Ele quer fazer você entender. E aí Ele usa um profeta para dizer, não é coisa da tua cabeça, sou eu mesmo falando contigo, sou eu mesmo te prometendo, porque o nosso papai é assim. E eu fico feliz por Ele usar os nossos irmãos e dependermos dEle, não é das suas palavras. Então, quando terminou de lavar os pés, sim, né? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O braço pode andar sozinho, a gente é um corpo e o cabeça é Cristo. Nós estamos interligados, dependentes um do outro, em obediência e submissão, ou seja, a cabeça, que é os pensamentos, os raciocínios, a inteligência, tudo. Quem é o cabeça? Quem é a nossa mente? Quem é o pensante? É Jesus Cristo, as suas palavras. Então esse corpo obedece à cabeça, o pensamento os pensamentos de Jesus, como Jesus raciocinou, como Jesus agiu, entende? Que Ele deixou o exemplo para eu e você não se perdermos no caminho. Então veja, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, sempre quando eu lia a palavra antigamente, eu dizia, Jesus está dizendo que eu serei feliz se eu praticar o que Ele fez, se eu seguir o seu exemplo. Então, a minha motivação interna em obedecer às palavras de Deus, claro que sim, essas recompensas. Ah, então eu serei feliz se eu praticar o que Jesus pratica. Eu terei paz se eu fizer o que a palavra está dizendo, que é o quê? Levar minhas súplicas em agradecimento, falar das minhas dores, das minhas dúvidas, de tudo com o Pai. E a paz que é dele vai guardar o meu coração e os meus pensamentos. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Então eu estou vivendo a recompensa das suas palavras porque eu creio nas suas palavras. Então eu fui falar das questões internas com o meu terapeuta. E o meu terapeuta, aquele que trouxe a luz da sua palavra para muito da escuridão no meu inconsciente, e ele trouxe foi as suas palavras, que é viva. Eu criei e fiz mudanças. Eu criei na minha mente. Eu tive fé no que ele estava falando. E externamente eu comecei a praticar. Mesmo a carne sendo contrária e tendo até uma outra aprendizagem. Outros pensamentos chegando à minha mente. Eu dizia a mim mesma, eu vou confiar em Deus. Porque mais vale morrer, mais vale perder a vida do que desobedecê-lo. Porque o céu é o lugar aonde eu quero chegar. E eu já tinha aprendido. Deus, Ele é fiel à sua palavra. E aonde antes não existia beleza, e aonde antes não existia árvore, e aonde antes não existia animais, passou a existir. Então eu podia estar no meu inconsciente cheio de escuridão, mas eu trouxe para dentro de mim as palavras de Deus, as palavras de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus tem me guiado até aqui. E Ele continuará me guiando. Me guiando, porque Ele está em nós. Então, se há palavra dentro de mim, o que vai acontecer externamente? Beleza, árvores,
frutos. Aquilo que antes não existia. Mas enquanto estava escuro, enquanto estava vivendo do inconsciente, da aprendizagem que ou já veio na disposição das células, né? Que já veio essa aprendizagem ali do ventre, ou depois quando eu nasci, mas quando eu trouxe a verdade para dentro de mim, aquilo que é escuro passou a ser claro, passou a ver luz, passou a ter consciência daquilo que antes era trevas. Então o Espírito Santo de Deus, vamos abrir essa palavra, ele pairava sobre a superfície. E a superfície fala muito da nossa consciência, da nossa mente, da entrada da vida, que é aonde está acontecendo as coisas. Onde tem os pensamentos, o raciocínio, a inteligência, a consciência. Então aqui é a face. Não tem o mar? O mar, a face do mar é ali, onde você vê a areia, não é? E ali tá visível. Você consegue ver o que tá no fundo do mar? Ali é a parte escura. É a parte inconsciente, é a parte que eu e você não vê. É a parte que eu e você não tá consciente. É a parte que tá no mais profundo mar. Então você pode estar inconsciente de coisas no seu cérebro. Porém, a palavra de Deus nos garante que será trazido para a superfície. E a superfície é a consciência. Você terá consciência daquilo que está na escuridão. E a palavra de Deus traz essa luz. Luz para mim e para você. E é por isso que externamente nós passamos a ser e a praticar outras coisas. Por quê? Porque internamente agora há vida. A água viva. As palavras de Jesus. Ele está em nós. E as suas palavras estão em nós. Por nós amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Então, para você guardar os seus mandamentos, você precisa estar com as palavras de Deus dentro das suas memórias, dentro do seu coração, dentro do seu interior. E então, o que Jesus fala? Eu e o Pai faremos morada nele. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, não pode dar fruto. Sem mim, não pode dar fruto de Jesus. Aqui em João mesmo. O Espírito Santo está trazendo essas palavras e nós precisamos obedecer a essa direção. Eu sou a videira verdadeira, João 15. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Tem algumas versões que diz poda. Então quem é que faz a poda? Quem é que tira? Quem é que corta? A palavra está dizendo, é o meu Pai. Jesus está dizendo, é o meu Pai que faz isso. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Como minha irmã fala, né, das folhas secas. Ele poda. Ele poda e o que acontece? Dá mais frutos. Então, existem pensamentos, existem coisas dentro de mim, de você, que está inconsciente. Não está na superfície, não está na consciência. Não está na face. Não está aqui, ó. Então, quando Caim, ele está ali com aquela ideia, com aquele plano, ele está consciente. E Deus está dizendo, domina isso. Cumpre a você dominar. O pecado está tentando te seduzir. É você que domina. Então há coisas que estão inconscientes, não está consciente ainda. Não está na superfície. Mas será trazido para a superfície, diz o Senhor. Então, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Frutos fala daquilo que a árvore produz. Fruto já é aquilo que traz, que tem nutrientes, que tem sementes dentro do fruto. Entendem? Então, deixa eu ver. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecereis em vocês.
nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Por si mesmo. Então os frutos que nós temos dado é por causa de Jesus, das palavras de Jesus em nós. Amai a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força. Não diz isso a palavra? Amai a Deus. A palavra diz isso para nós. Como? E amai ao próximo como a si mesmo. E como é que a gente ama a Deus? Jesus falou, guardando os seus mandamentos. Guardando os seus mandamentos e obedecendo e seguindo a essa instrução e seguindo a estas palavras. E Jesus e o Pai vêm morar dentro de mim e de você. A palavra diz assim: com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E com todo o teu entendimento. Também diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus 22, do 36 ao 40. Você pode ler lá depois, se assim você puder. Mas se não puder, arrume um tempo. Arrume o tempo, porque o céu é o que você tem de mais importante. Não despreze isso, diz o Senhor. Não busquem outras coisas, mas desejem o céu. E aquilo que você hoje não consegue fazer, nós já falamos. Seja sincero e o próprio Deus vai te ajudar. Então, nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então, não é só você estar em Jesus, mas Jesus está em você. Veja. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Verso 12. O meu mandamento é este. Olha aí. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. E aqui também, em João 13, vai falar sobre isso. Então aqui já cai um pensamento de que você tem que amar a si mesmo. E Jesus está dizendo, amem-se, se amem, se amem. Se nós só formos nos amar, só pensar em nós, a essa doutrina demoníaca, aonde você tem que pensar em si primeiro, aonde você tem que fazer por si, não é isso que está dizendo a palavra. Então leve esse conhecimento que é contrário às palavras de Deus, cativo a Jesus Cristo, porque isso é rebelião contra as palavras de Deus. Você está lutando contra o próprio Deus, diz o Senhor. E quem tem muito nos ensinado isso, infelizmente, alguns especialistas que se utilizam da teoria e é divergente daquilo que as palavras de Deus nos falam. Porque quando Deus me falou daquele 1 Timóteo, né, que a gente leu sobre a questão das doutrinas, né, da mentira, enfim, onde ele fala sobre dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de
demônios. Então, dando os ouvidos, tá tendo acesso à mente dessa pessoa. E eu fiquei, meu pai. E aí eu tive, né, uma resposta de oração. Essa pessoa, eu perguntei, por que você gosta tanto? Não é? Eu comentei no vídeo anterior, foi no outro, eu não lembro. Acho que foi no da sexta. Não, porque lá eu converso, eu falo e eu tô aprendendo, não é? A olhar pra mim, a pensar, eu acho que era algo assim, primeiro em mim e depois no próximo, enfim. Então ali Deus me mostrou. E aí eu perguntei, né, que eu fiquei aflita. E essa pessoa é cristã? Pior que é cristã. Esse especialista. Então, aquilo que nossos pensamentos falam, aquilo que está sendo gerado em nosso ventre, tem que ser. Por mais que Deus ele te coloque em algum lugar para você estudar, não pode divergir do que a palavra de Deus ela está falando. Aonde você tem que pensar em si. Primeiro em si, em satisfazer a si. Isso é uma doutrina da carne. Isso é uma religião da carne. Isso é as palavras de Deus se cumprindo, aonde os homens serão amantes de si mesmo. Você se ama, você faz bem a si, então você é amante de si. Você está em primeiro lugar. Não é nem Deus que tem que estar em primeiro, né? Porque a palavra diz que é Deus em primeiro. Então ali no Getsemane, Jesus não fez a sua vontade. Pai, se possível for. Mas ele estava em submissão a Deus e à vontade de Deus. Então essa religião hoje pregada, aonde você é amante de si, aonde você pensa em si primeiro, é o que está sendo pregado, nos diz o Senhor. E quem tem levado isso? Os especialistas. E o povo de Deus tem obedecido, mas desobedecido às palavras de Deus. Porque sexta-feira falamos sobre isso, sobre Saul, sobre Jonatas, aonde o povo estava lutando contra os filisteus, estava ganhando a guerra e Saul ele faz, né, ali um juramento e o povo obedece, teme a conjuração, mas na hora que acabou o tempo da conjuração, vai comer a carne com sangue de qualquer jeito. Ou seja, obedeceu ao que saiu da boca do homem, mas não obedeceu às palavras de Deus. Então foi exatamente o que o Pai falou, que o seu povo está seguindo aquilo que pessoas humanas têm falado e têm desobedecido às suas palavras, nos orienta o Senhor. Então essa religião de que eu tenho que me amar e depois o próximo, isso é contrário ao que Jesus nos ensinou. Isso é contrário ao que o Paulo falou. Ele disse que pensa no bem da outra pessoa, no bem dos outros. É algo assim que ele fala nas palavras de Deus. Aonde ele fala, onde ele diz, eu não busco o meu próprio bem, mas o bem. Mas qual era o propósito dele? Salvação das almas. Então, se você é egoísta e pensa só em si, você vai fazer as almas morrer, porque você vai estar pensando só em si. E não é assim. Não é o mundo que nós temos que conquistar. Então, as renúncias, aquilo que Paulo, ele estava fazendo, ele está dizendo, eu estou fazendo isso pensando no bem das pessoas. E qual é o bem maior? A salvação das almas, nos diz o Senhor. Então, continuando, não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Então Jesus está anunciando algo que ainda iria acontecer. Estava dando o exemplo para eles, não é? Eu lavei os pés de Judas, eu partilhei do meu pão e ainda assim ele se deixou, como Ananias e Safira, não é? Deixou com que o diabo enchesse o seu interior, o seu ventre com mentiras, diz o Senhor.
Então essas pessoas que apostatarão da fé, apostatarão futuro da fé e se deixarão ser enganada por espíritos enganadores com doutrinas. De novo. É o Espírito Santo trazendo, eu tenho que falar, né? E doutrinas de demônios. Esses ensinos procedem da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Cauterizada a própria consciência. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, olha o que Jesus está dizendo, a mim e a você. Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Oh, aleluia, glória a Deus. Está vendo? Quando alguém não nos recebe, está rejeitando o próprio Jesus. Quando alguém te recebe, está recebendo o próprio Jesus. Eu gosto dessas palavras porque eu trago para mim, não é nada pessoal. E Lilian, por que você fala com tanta liberdade? Porque aqui no Restauração da Alma, a intenção do meu interior não é conquistar a atração do olhar do homem para mim, mas é falar aquilo que Deus quer e agradá-lo seu coração. Se é para eu continuar viva, que outros também possam viver por meio de Jesus Cristo. Esse é o maior estrago que você pode causar na vida daquele que tentou te matar desde que você nasceu. É que outros possam também viver, porque eu e você estamos vivos. Eu e você estamos vivos por causa de Jesus Cristo. Então que Jesus também ressuscite outros, levante outros, usando eu e você, salvando outros. Tenhamos na nossa consciência que o bem que nós devemos fazer uns aos outros é em prol da salvação dessas almas. É em prol da salvação dessas almas. Porque se Jesus não matou, por que eu e você vai matar? Ô, irmão, ser filho de Deus é bom, mas entenda, um filho de Deus, ele não mata as almas dos homens. Porque Jesus veio para dar a vida e Ele mora dentro de mim, de você. O Pai quer salvar, então resista, suporte, creia, clame, porque Jesus vai te salvar dentro da prisão e ainda vai salvar a outros junto com você. Ir à prisão não é apenas... Não foi inútil. Ir à prisão, o carcereiro foi salvo e a sua família também alcançada. Ir à Babilônia fez Nabucodonosor conhecer ao Deus que aquele povo adorava. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Deixa Deus passar por você. Deixa Deus se mostrar por você. Deixa Deus usar você. Mesmo que precise ir para a fornalha, o próprio Deus tirou as amarras dos homens das minhas mãos, desconstruindo os ídolos mentais que eu mesmo formei com as minhas mãos quando eu olhava para muitos irmãos. Então, com as minhas mãos, eu fiz uma imagem mental deles e o próprio Deus desconstruiu. Ele disse, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. É a mim que tu deves agradar. É a mim que tu deves obedecer. É a mim, diz o Senhor. Porque quando estivermos lá, eu quero me encontrar com Jesus. Eu sou muito assim no relacionamento com Ele. Eu quero que Ele diga, e aí, Lilian? E aí eu digo, cumpri, meu mestre. E Ele diga, entra e vamos celebrar. Vamos pegar as recompensas. Aleluia! Tenha isso na sua mente e chegar lá em Jesus e o Pai ficar feliz com você porque você obedeceu a sua vontade, mesmo diante da zombaria, mesmo diante daqueles que não creram, porque aqueles que não creram estarão lá também. Diante, todo joelho vai se dobrar. Então quem não creu vai ver, poxa, eu não criei. E lá não vai poder pegar na saia de ninguém. E lá não vai poder pegar na saia de ninguém. Eu fiquei triste porque esta pessoa eu gosto bastante, alguém da minha mocidade.
Então eu vou orar porque essa alma não vai se perder em nome de Jesus. O próprio Jesus, embora esteja possa rejeitar as palavras que Deus coloca na minha boca, mas eu vou continuar orando para que Jesus não perca essa ovelha e liberte essa mente do engano e da mentira maligna, porque esse pensamento pode levar a um precipício, aonde pensa só em si, aonde é amante de si, aonde você é o primeiro e viver essa religião da carne. Isso é uma religião da carne. Isso é uma religião da carne. É egoísta. Eu penso só em mim. Aonde Deus deve ser o primeiro lugar. E amar o próximo como você ama a si mesmo. Não é? Então, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe você, está recebendo Jesus e o próprio Deus que o enviou. Veja que coisa linda, não é? Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes, que certamente um de vocês me trairá. Porque não é fácil, irmão. Não é porque a gente tá com consciência de que alguém vai fazer algo ruim, de que alguém vai prejudicar você, que vai trazer algo mal, que a sua alma ela vai ficar bem. Claro que a gente fica inquieta. Jesus fala nas suas próprias palavras, a minha alma tá para passar por um batismo. E ele estava, se eu não me engano, inquieto até que aconteça. Eu não lembro aonde... Aqui, o Espírito Santo... Lucas 12, verso 49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize, diz as palavras de nosso Mestre Jesus. Então, já estamos encerrando. Então, ele ficou perturbado, o espírito se perturbou, por quê? Porque é normal você não ficar bem, sabendo que a pessoa, você está fazendo bem, e a pessoa ainda está se deixando levar por Satanás para fazer uma obra dele, porque ele quer usar alguém para realizar o seu plano maligno, mal, ruim. Aí a palavra diz, seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu dei pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu, porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Então aqui é uma percepção, é uma decodificação do objeto, da circunstância, da palavra que Jesus falou, do próprio cérebro. Não é algo revelado do Espírito, não é algo que Jesus está fazendo eu e você entender, até para não atrapalhar, porque eu falando pela afetividade, você sabendo do jeito que eles ainda estavam aprendendo, eles podiam tentar impedir Judas, mas nem o próprio Jesus impediu, porque ele tinha uma palavra sobre a sua vida, mas ele disse, ai daquele que vai me trair, não é? Antes melhor seria não ter nascido. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará
em breve. Meus filhinhos, ó Jesus falando comigo e você. Vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se, se amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros. E o que é que a palavra diz? Que a iniquidade vai aumentar e o amor de muitos esfriará. Não é de todo, mas de muitos. E que tipo de amor é esse? O amor fraternal, o amor de irmão. E olha o que Jesus está dizendo. Saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Se condição. É uma decisão. Você decidir amar, você decidir fazer o bem, você se decidir dar o melhor, porque é isso que Deus nos ensina, a dar o melhor. Mesmo quando o outro faz o mal, mesmo quando o outro escolhe o mal, porque Deus deu a nós o melhor. Então, Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora. Agora não podem ir, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Assegure-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então veja, na Bíblia não fala da morte de Pedro, né? Mas fala-se, né? A gente tem essa aprendizagem no nosso interior de que quando ele morreu, pediu que a cruz ficasse de cabeça para baixo. Mas aqui o que o Espírito Santo, ele falou para mim, ele lembrou a mim, é a nossa carne e sangue, a nossa alma, ela acreditar que pode, de que pode fazer. Porém, é o céu que nos capacita. Por isso que eu aprendi nas orações a dizer para Deus o que eu desejo. Mas eu sempre digo, eu não vou dizer para o Senhor que eu posso. Eu só posso se tu me ajudar. Eu só posso se o Espírito Santo estiver comigo e me levar a este lugar. Ao lugar de te honrar, de morrer para mim mesma, de fazer a tua vontade, de obedecer às tuas palavras. Então eu falo a verdade para Deus. Mas aqui ele está dizendo, ó, darei a minha vida por ti. Então ele está achando que é capaz. Porém, nem ele se conhecia de verdade. E abriu a boca e falou desta maneira. Não vamos criticar a Pedro. Glória a Deus por tudo aquilo que ele se deixou mostrar. Porque nos leva a dizer, Pai, não me deixe agir assim como meu irmão. Eu não sou melhor do que ele. Eu sou melhor do que Pedro? Claro que não. Eu posso errar tanto como ele errou, ou até mais. Você está entendendo? E a gente tem que ter essa humildade nos nossos pensamentos, essa humildade na nossa alma e pedir ao Espírito Santo que nos leve aonde nós temos desejado, que é a morrer por Jesus. E essa questão, nós já falamos de Nabucodonosor, aonde ele acredita, eu fiz tudo isso. Então Pedro, ele diz, darei a minha vida por ti. Então ele acredita. E nós quando acreditamos, lembra de quando nós, em algum momento da vida, acreditamos que podia fazer e buscamos veementemente e impregnamos toda a nossa força, toda a nossa dedicação. Isso é a alma, é o poder que nós temos em nós mesmos acreditarmos que somos algo, que podemos fazer algo. Entendeu? Mas é o poder de Deus e o seu Santo Espírito, porque a carne nada colabora para morrermos para nós mesmos. E Pedro, ele mostrou isso. Como o medo ali. Ali foi um medo. O medo dominou. E não vamos... É o Filho de Deus. Eu vi tantos milagres. Eu vi uma confusão na mente. Então o interno dele ainda não estava pronto.
O interno dele ainda não estava pronto. Mas ele permaneceu assim? Claro que não. Porque nós estamos a cada dia, de glória em glória, com o Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus, com Jesus, com o Pai, chegando aonde Ele quer que a gente chegue. Então lá em Isaías 14, verso 13 e 14 fala: Tu dizias no teu coração, no interior, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja. Então, no seu interior, na sua carne, na predisposição da sua força, por todo o poder que tinha, beleza, autoridade, tudo que Deus deu. Então, ele começou a pensar. Ele começou: eu subirei, eu serei, eu farei. E aí a gente vê Eva também. Eva se convencendo internamente. Então, tenhamos cuidado com a nossa mente. Com a predisposição que ela tem para achar que pode, para achar que é alguma coisa. Entendeu? E acabarmos esquecemos que sem Deus nada somos. Sem Deus nada somos, diz as palavras de Deus. Sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. E você vê aqui o próprio diabo dizendo: eu vou fazer, eu vou acontecer, falando com as minhas palavras. Você também vê a questão de Eva, onde ela fala ali na sua mente, né? Aonde ela fala na sua mente, aonde ela diz, deixa eu procurar aqui pra gente. Eu tava procurando a parte de Sansão, onde ele fala, né? Mas eu não encontrei. Eu não tô lembrando. Aonde ele fala: eu subirei novamente. Ou seja, eu vou lá, eu vou agir, eu vou destruir todo mundo. Você entende que há esse convencimento interno porque o poder de Deus, irmão, é muito real. A presença do Espírito Santo, a beleza do Espírito. Então, a carne, se nós não tivermos consciência disso, ela pode achar que ela é poderosa. Ela pode achar que agora ela é invencível. E é tirar a nossa consciência que o que está em nós aqui é poderoso. É a presença, é a unção capacitadora, é a graça, é o favor. Não é nós mesmos. Não é a carne colaborando com você. Entendeu? É o céu, é Deus que decidiu agir através de você, usar você como seu instrumento. Então ela diz assim, aqui a serpente, aí no 3:6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido. Olha o que o adversário estava tentando implantar nela. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Então, interiormente, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Isso é interior, isso é a carne, é os pensamentos. Então, eu posso ser como Deus. Eu posso ser como Deus. Eu posso ser como Deus. Então, que não venhamos cair nesta cilada da serpente, nos diz o Senhor. Que Deus possa proteger a nossa mente do maligno, da sedução, do engano, da mentira, do maligno, do diabo. Pai, protege-nos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.